novamente de hoje damos sequência à conversa que nós já estamos fazendo a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores ou ouça os podcasts anteriores para que você saiba sobre qual assunto que nós estamos tratando e juntos nós possamos construir esse conhecimento doutrinário e teológico, que é inclusive a base da primeira parte da carta de Paulo aos Efésios. Paulo sempre usa esse jeito de escrever as suas cartas. Primeiro ele vai para a doutrina, fundamento teológico. Depois ele vai para a prática. Chegaremos na prática. Por enquanto estamos aqui conversando sobre essas situações teológicas apresentadas por Paulo, tão importantes para o nosso entendimento e conhecimento. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para você sobre o que nós estamos conversando. Deixa eu achar aqui onde nós estamos para que a gente possa começar bem essa conversa. Muito bom. Bem, gente, o tema de Efésios capítulo 1 pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é a parte do louvor. Paulo louva a Deus pelo grande plano que ele deu à humanidade. É muito lindo esse primeiro trecho, nós já conversamos nas lives anteriores. Ontem nós entramos na segunda parte, que é abrindo os olhos. É a parte onde o momento onde Paulo ora pelos Efésios e pede para que Deus abra os olhos daquele pessoal. Mas para quê? Para que eles entendam, primeiro, qual a esperança do chamado deles. Isso tem a ver com o passado. Lembre-se, nós falamos aqui na abertura dessas conversas que Paulo, ele apresenta aos Efésios e a nós, o grande plano de Deus, que engloba passado, presente e futuro. E nesse trecho do primeiro capítulo, ele traz o conceito mais profundo sobre isso. Então, ele ora a Deus para que os Efésios aprendam aquilo que eles já têm, esse grande plano de Deus. E ele deseja que eles tenham entendimento e ora para que Deus dê isso a eles a respeito da esperança do chamado. Lembramos ontem que o mundo antigo era um mundo sem esperança, um mundo muito violento e complicado. E falar isso para as pessoas daquela época era fundamental, assim como para nós, penso eu, já que vivemos também num tempo de pouca esperança, né? Esperança do quê? Do chamado, da obra que Deus fez a cada um de nós, daquilo que Ele realizou na cruz antes da fundação do mundo, aquilo que alimenta o coração da gente em dias tão difíceis, né? Mas também, Paulo deseja que os de Éfeso, os Efésios, eles conhecessem as riquezas da gloriosa herança, apontando para futuro. Paulo ora para que aquele pessoal lá em Éfeso e nós também tenhamos os nossos olhos abertos e possamos ver o que nos foi reservado na eternidade. A gente chama isso de herança, né? A gente está peregrinando aqui, nós peregrinamos aqui na terra, mas há para nós uma herança preparada por Deus. E Paulo ora pedindo, Deus, abre os olhos desse pessoal para que eles enxerguem essa herança. Isso é muito importante. A gente deve ter sempre um equilíbrio, falei ontem um pouquinho sobre isso, entre presente e futuro. Se eu olho só para o futuro, eu desprezo o presente e não vivo adequadamente aquilo que eu posso viver e devo viver aqui. Se eu desprezo o futuro, eu me apego só à realidade presente. Então esse equilíbrio é fundamental. O que nós devemos fazer é olhar para o futuro e deixar que essa herança nos motive, crie em nós também a esperança e a gente assim caminhe. Esse é o desejo de Paulo ao orar pelos Efésios. Mas ele diz aqui a incomparável grandeza do seu poder. Isso tem a ver com agora. Poder poderoso. É redundante mesmo. A escrita de Paulo no grego é redundante. É um poder poderoso, é um superlativo. Um poder que inclusive é tão grande que não pode ser definido adequadamente por Paulo. Por isso ele usa essas palavras
que se sobrepõem, mostrando realmente a grandeza desse poder. E esse poder, gente, é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos e que está presente hoje na vida do cristão. Parece uma conversa de louco, né? Mas não é, não. Essa ideia de ressurreição, ela está presente na história da humanidade, alguma coisa que nós sempre flertamos. Hoje você tem séries, filmes e coisas do tipo cheio aí para você pensar sobre alguém ressuscitar. Mas aquele que ressuscitou efetivamente foi um só, Jesus Cristo. E foi o poder do Espírito Santo que fez isso em Jesus. E esse poder de esse poder do Espírito Santo está sobre o cristão, fazendo a gente ressuscitar do pecado, do velho homem para um novo homem. Bem, hoje nós continuamos a conversa e ela continua acontecendo dentro desse aspecto, poder. Então vamos lá. Tudo que eu falei aqui a gente conversou um pouquinho ontem, mas aqui a gente segue o texto. Agora, a partir do versículo 20, que diz assim: esse poder poderoso, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Incrível isso, né? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse aqui, gente, é o poder sobrenatural que está presente na vida do cristão e que é apresentado por Paulo. Esse poder é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou no centro do universo. Esse trecho de Paulo é considerado pelos estudiosos como um poema. Um poema onde ele coloca Cristo como centro. É isso mesmo. No lugar do ser humano, esse hino põe a pessoa do Cristo ressuscitado como Senhor do universo. Isso é muito importante para aquela época e acho que hoje também. Por quê? Porque o humanismo cercava Éfeso. Na região de Éfeso e das cidades vizinhas ali, havia muita influência de antigas religiões. E havia o perigo da comunidade cristã, especificamente lá em Éfeso, perder a sua identidade. Então, Paulo quer deixar isso muito claro a eles. Jesus, morto e ressurreto, não poderia deixar de ser o centro da fé daquelas pessoas, de jeito nenhum. Jesus é o centro. E se eles perdessem essa referência, Jesus poderia se tornar um semideus, como qualquer outro, adorado por eles lá. Não. Paulo deixa claro que Jesus ressuscitou e tudo foi colocado debaixo de seus pés. Gente, nós precisamos pensar nisso e olhar para Jesus assim. Uma visão equivocada de Jesus compromete a nossa teologia e a nossa espiritualidade. Por isso que está cheio de gente querendo a unção de Davi, a unção de Abraão, a unção de Josué, a unção de não sei quem. Gente que olha para esses homens e de alguma maneira substitui Cristo por eles, não entendendo que Cristo é o centro de tudo. Cristo é o Senhor absoluto de tudo. A Ele realmente foi dado todo o poder. E os homens que aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ainda hoje usados por Deus, são só instrumentos que apontam para um só, Cristo. Qualquer tipo de ação que aponte para outro lugar deve ser questionada. Qualquer um que queira se apresentar como ungido de Deus, tomando o lugar de Jesus, eu sei que às vezes, quando a gente diz isso, as pessoas dizem assim, não, jamais.
Ninguém toma o lugar de Jesus. Será que não? Às vezes não dizem isso, mas eles se apresentam como semideuses ou até mesmo como deuses, se equiparando a Jesus. Não faz muito tempo que eu vi um trecho de uma pregação de um pregador jovem desses que está bem cotado na internet, cheio de seguidores, e que Deus abençoe, eu não tenho problema com isso, o problema é o que se fala. E essa pessoa dizendo que não, Jesus e a gente, nós estamos ali, ó, Jesus e a gente, nós estamos ali. Não no sentido de relacionamento, como poderia ser, não no sentido de sermos servos e ele Senhor que deseja que nós sejamos amigos, não é essa a ideia, mas a ideia colocada geralmente é, não, a gente está ali no mesmo patamar. O que é isso? Jesus é o centro de tudo. E nós vivemos num tempo humanista também, onde o homem é elevado à estatura de alguém que consegue, daquele que consegue realizar tudo, fazer tudo. Não precisamos de ninguém. Então Paulo está deixando isso claro como um holofote assim na cara daquele pessoal lá em Éfeso, e para nós também Jesus é o centro de tudo. Para isso, ele deixa muito claro algumas coisas. Primeiro, Cristo foi colocado sobre todo nome, poder e autoridade. Não tem conversa. Diz o texto, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Isso é significativo. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. A direita de Deus é uma figura de linguagem que indica o lugar de supremo privilégio e autoridade. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo. A gente vive hoje um momento em que as ideias elas quase que se materializam nas telas, né? Então a gente tem hoje a capacidade de pegar lendas, histórias e fazermos filmes, séries, animações que fazem aquelas histórias ganhar uma vida incrível, né? Você vai perceber que nessas construções culturais que fazemos, sempre tem alguém que aparece como Senhor, como Deus, como Todo-Poderoso. Essa é uma maneira de esconder a realidade a respeito da própria pessoa de Cristo. O Senhor de tudo é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Nós não podemos esquecer disso. A segunda coisa é que o domínio universal pertence a Ele. Olha só o que diz o versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Paulo entrega realmente um recado nesse sentido. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Tudo está subordinado a Ele. E a mais alta honra e autoridade foi tributada a Ele. Até na nossa teologia, às vezes esquecemos disso. Nós priorizamos, por exemplo, o Espírito Santo. Poxa, mas não é o mesmo? Sim, é Trindade, eu sei. É um perigo, né, a gente conversar sobre essas coisas. Mas às vezes o nome de Cristo some das igrejas, some das pregações, some das músicas, porque queremos que o Espírito Santo faça. O Espírito Santo é Deus e Deus é o Espírito Santo, Cristo é Deus, Cristo é o Espírito Santo, eu sei. Mas esquecemos disso. A nossa praxis teológica, ela acaba colocando Jesus num lugar inferior ao que é o dele. Mas vamos lá, e mais um ponto importante, a preeminência de Cristo sobre a igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha que legal. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Você sabe muito bem que um
um jeito de se expressar essa relação no texto bíblico. Paulo fala isso aqui mesmo em Efésios capítulo 5, é chamando Cristo de noivo e a igreja de noiva. Isso mostra para a gente que essa ligação é uma ligação interessante, profunda, de abnegação, de entrega, de cuidado, mas também de ser aquele que dirige. Quem dirige a comunidade de Deus? Cristo. Ele é o cabeça, é uma união vital. Corpo e cabeça não podem ser separados. É óbvio, né? Mas a gente se esquece disso. E a igreja quer ser autônoma. A igreja depende de Cristo. Sem dúvida, não podemos esquecer disso. Hernandes Dias Lopes também diz: a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja está cheia da sua presença, animada pela sua vida, cheia com os seus dons, poder e graça. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. Isso é forte, não é? A igreja é o seu corpo em ação aqui na terra. A gente encerra esse capítulo, esse ponto da fala de Paulo, lembrando que nós devemos abrir os olhos para tudo que já temos. A oração de Paulo não é para algo novo, é para que os efésios enxerguem o que ele já tem. Por favor, irmão, enxergue o que você já tem. Disso depende a nossa maturidade, disso depende a nossa espiritualidade, disso depende de uma vida cristã adequada com os valores do reino, em nós sabermos, conhecermos e caminharmos segundo aquilo que Deus já nos deu. E a minha esperança e expectativa é que esse movimento aconteça conosco. A gente vai ouvindo essas coisas e que elas encontrem lugar não só na mente, mas no coração, moldando o nosso jeito de viver. E aqui nós fomos apresentados a valores muito profundos, ao que devem ocupar espaço, como já disse, na mente e no coração, para a gente caminhar adequadamente em direção a uma espiritualidade cada vez mais saudável. Esse é o nosso Novamente de hoje.